Turma querida, que alegria participar em EGEI 2020 com o culto à diversidade, à pluralidade, com esse tema tão maravilhoso e com representantes. Isso que é o mais legal. Então, nós vamos dividir este momento de diálogo interreligioso em 3 bloquinhos. No primeiro bloco, nós vamos convidar os nossos convidados especiais a darem suas boas-vindas. Tudo em um minutinho, bem rapidinho. Depois que a gente esquentar um pouquinho aí, conhecendo esses nossos convidados, nós vamos partir para o segundo bloco, que é o bloco onde nós vamos dirigir algumas perguntas a todos os representantes das religiões, e eles, então, responderão de acordo com as suas vivências e as suas religiões. E no terceiro bloco, um bloco de tempo maior, é onde os representantes responderão as perguntas de vocês, inscritos. Então, vão mandando as perguntas aqui no chat e os mediadores vão colhendo. E nesse último bloco, nós vamos passar as perguntas para que eles respondam. Mas, enfim, diálogo interreligioso, que maravilha isso. E um dos pontos principais para a gente começar essa conversa, antes de chamar os representantes a darem as boas-vindas, é o seguinte: diálogo interreligioso não é abrir mão de nossas crenças, mas sim se abrir para conhecer as tantas outras crenças maravilhosas que existem por aí. Diálogo interreligioso também não é nos tornar todos iguais. Imagina que monotonia, tudo igual, né? Mas é um convite também a conhecer o diferente, a louvar essa diversidade que estamos conversando. E é, sobretudo, no meu modo de entender, acima de tudo, é nos comprometer com uma cultura de paz. É criar pontes onde erguemos muros, porque na nossa história nós temos aí boas dificuldades em dialogar dentro desse campo da diversidade. Enfim, tem uma frase que eu acho muito linda para a gente encerrar essa introdução, que é de um frade católico que se chama Vittorio Mazzucco. E ele diz o seguinte: há muito mais verdade presente no conjunto das religiões do que nos dogmas isolados de cada uma delas. Veja que interessante, né? Então, vamos lá. Eu gostaria de convidar, primeiramente, o Felipe Brasil, representando a Umbanda, para dar as suas boas-vindas, dizer de onde fala e qual religião representa, tudo em um minutinho, tá bom? Olá, pessoal, boas-vindas a todos. Meu nome, como o irmão Rafael disse, é Felipe Brasil. Eu sou sacerdote de Umbanda, eu dirijo o Templo Espiritualista Ruanda, localizado em Maricá. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Umbanda, qual o viés umbandista, a proposta da religião enquanto sua missão espiritual e tentar quebrar alguns paradigmas acerca da religião. Agradeço desde já o convite, a oportunidade e conto com o apoio de todos vocês. Fala, a religião que representa, em um minutinho também. Acabou ficando mudo no começo da sua fala. Se você puder repetir, por favor. Ah, sim. Eu chamo agora o Rodrigo Souza para dar as boas-vindas, dizer de onde fala, a religião que representa, tudo em um minutinho também. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Rodrigo Souza, tenho 37 anos, sou médio de Umbanda e antes de começar minha fala eu gostaria de pedir a bênção ao Felipe, a esse sacerdote, a oportunidade de nós dois juntos estarmos aqui somando informações, conceitos, fundamentos, e que as pessoas também possam ouvir de nós palavras amigas e fraternas, reverenciando essa religião que é puro amor, que é a Umbanda. Obrigado ao carinho de todos, obrigado pelo convite. Axé. Obrigado, irmão. E chamo agora também um querido amigo, que é o Padre Paulo César, para dar as boas-vindas, dizer de onde fala, tudo em um minutinho. Padre Paulo, por gentileza, meu amigo.
Padre, seu microfone está mudo. Se eu puder ativar ele, por favor. Então, boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Paz e bem. Sou o Padre Paulo César Rosa da Conceição. Trabalho na paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, de Campo Bom, uma cidade aqui do Vale dos Sinos, do Rio Grande do Sul, a uns 60 quilômetros de Porto Alegre. Sou natural de Santo Antônio da Patrulha. Represento aqui a Igreja Católica Apostólica Romana e encaro este nosso encontro como uma ação do Espírito Santo para que a gente coloque em prática aquilo que a gente tanto diz, progredir a cada dia na vida espiritual, fazer progressos nas coisas de Deus. E este encontro está me proporcionando isto, conhecendo irmãos de outros credos e nos irmanando todos juntos. Paz e bem. Paz e bem, Padre Paulo. E eu chamo agora o querido Rama Putra, meu amigo também, para dar as suas boas-vindas, dizer de onde fala, a religião, filosofia que representa. Bem-vindo, querido. Hare Krishna, meu nome é Rama Putra, obrigado, Rafael. Eu moro aqui na comunidade Hare Krishna Nova Gokula, é a comunidade mais antiga e maior do Brasil, fica no eixo entre Rio e São Paulo, mais ou menos 100 e poucos quilômetros de São Paulo e uns 250 quilômetros do Rio de Janeiro. Ou seja, já estendo aqui o convite a todos os irmãos aí, na abertura do Brasil, a gente fazer um encontro presencial aqui. E eu faço parte dessa tradição desde 84, tá? Não é apenas religião, é uma filosofia de vida que defende um monoteísmo polimórfico. A minha expectativa desse encontro é que nós foquemos não nossas ortodoxias, mas as ortopraxias, como o padre bem falou, que nós possamos pôr em prática aqui as nossas definições pelas nossas igualdades e não pelas nossas diferenças. Tá? Hare Krishna. Hare Krishna. Vou lá em Nova Gokula. Hare significa energia, tá? E Krishna é o nome de Deus. Maravilha. Já te prometi que eu vou aparecer aí em Nova Gokula, hein? Então, convido agora para dar as boas-vindas, dizer de onde fala, a religião que representa, a nossa querida irmã, companheira do Espiritismo, Milena Cóssio. Falei certo, Milena? Falou certíssimo, Rafael. Gratidão, amigos. Gratidão, Rafael. Queria cumprimentar a todos os amigos das demais religiões. Eu estou hoje no ponto mais confortável. Mas eu estou, assim, admirada, imensamente agradecida, porque observar, por exemplo, o Padre Paulo, lá do Rio Grande do Sul, e aí vocês vão entender por que eu vou me referir ao padre, porque, padre, meus pais são gaúchos, a minha cultura toda é gaúcha, então já encontrei um ponto de afinidade extra, né? Além da religião, óbvio, e cumprimentar os demais irmãos que se colocaram à disposição nesse domingo para estarem aqui conosco, conversando, dialogando dentro do espírito fraterno, do verdadeiro amor. Então, é uma alegria muito grande. E eu sou aqui do Rio de Janeiro, da Ilha do Governador, espírita desde os meus 10 anos de idade, comecei em evangelização infanto-juvenil, enfim. E hoje integrante do Grupo Espírita Esperança e Caridade Eurípedes Barçanu. E é uma alegria estar aqui hoje com todos os amigos. Te agradeço, querida Milena, e vou convidar agora, de última hora, né, o pastor Ademir para dizer de onde fala, a religião que representa, as boas-vindas. Muito grato por ter aceito o convite, tá bom, querido? Olá, boa tarde. Queria saber se estão me ouvindo. Sim, sim. Ah, tá. Muito bem, eu sou o pastor Ademir, sou pastor congregacional. A nossa denominação é a primeira denominação em língua portuguesa protestante, né,
Então, é um prazer muito grande estar aqui, poder dialogar com os demais colegas, com essa juventude bonita que eu estava acompanhando aqui o trabalho. Muito bom ver jovens animados, reunidos e falando de espiritualidade. E eu pastoreio a igreja congregacional em Tanguá, vizinho aqui de Itaboraí, né? E estou na igreja nesse momento. E me sinto muito à vontade de poder estar junto de vocês. Espero que seja um momento muito de muita soma para todos nós. Eu acho que isso que é o mais legal, que todos se sintam muito à vontade, que estão entre irmãos, né, independente das nossas crenças. Isso que é o mais legal. Muito obrigado, pastor Ademir. O pastor Alexandre, ele só vai poder entrar aqui no nosso diálogo um pouquinho mais tarde. Eu acho que estou aqui. Já está aqui. Então, por gentileza, pastor Alexandre, suas boas-vindas, de onde fala. Um minutinho, vem cá. Obrigado, meu irmão. Eu sou Alexandre Cabral. Cada vez mais, me desculpem, com dúvida se eu represento ou não a tradição presbiteriana da qual faço parte. Eu coordeno 2 comunidades ecumênicas cristãs, Igreja Reformada Ecumênica e Igreja Cristã de Ipanema, e tenho cada vez tentado me desintoxicar do peso de algumas tradições dentro da minha tradição. Estou usando uma camisa que é de candomblé. Acima de mim tem uma Yansan, tem um preto velho, tem um Buda, tem um São Francisco e uma Nossa Senhora. Tento cada vez mais aprender que a religião é um meio, não é um fim, e eu não estou aqui para representar minhas crenças, porque eu nem sei bem quais são. Eu estou aqui para tentar seguir um Jesus de Nazaré que me aponta para a humanidade dos seres humanos e para a grandeza das criaturas não humanas. Então, eu vim aqui para dizer saravá, axé, shalom, om shanti, paz de Cristo, e tentar ser mais Alexandre, cheio de mesclas, porque o Pai Nosso de Jesus, ele tem como peso o nosso, não o meu, nem o teu. Eu vim aqui para me mesclar, para me transformar, e peço a Deus... Vivenciando uma enfermidade, em busca da sua saúde, do seu equilíbrio, junto à sua família. Ele, um homem militar, busca, através da consulta dos médicos, a forma de se curar. E através dessa busca de entender o que se passa com ele, toda a perturbação que ele estava passando, o médico o indica a buscar um centro espírita, um espaço onde pudesse entender melhor aquilo que ele estava vivenciando. E é num centro espírita, e aí eu acho que isso não é por acaso que estamos todos aqui, né, diante do espiritismo, recebe essa família, esse jovem que aos 17 anos, passando por esse processo, e é nesse centro, num centro espírita, onde ele é convidado à mesa. Alguns centros espíritas cuidam e tratam da mediunidade, levando a pessoa à mesa. E ali, o caboclo das 7 encruzilhadas se manifesta, e através daquela manifestação, nós entendemos como um dia nacional da Umbanda, que nós comemoramos agora no dia 15 de novembro, 112 anos de Umbanda. Ali o caboclo das encruzilhadas, num primeiro momento, ele não é bem recebido, poderia ser incorporado entidades que não tivessem instruções, que não estivessem de acordo com aquele trabalho. E aí ele diz que, a partir do próximo dia, no mesmo horário, ele, junto ao médium, iria fundar a nossa Umbanda, né? A religião de Umbanda. Só que existem algumas características que se revelam diante desse momento. Os médiuns daquela corrente observam o caboclo das 7 encruzilhadas e percebem que o corpo espiritual dele não é de um caboclo, não é de um índio, e sim de um frei. E, a partir dali, questionam o caboclo, e o caboclo responde, dizendo que, se ali ele tivesse que ter um nome, que ele seria chamado de caboclo das 7 encruzilhadas, que não haveriam caminhos fechados para ele. E que aquele corpo espiritual era a manifestação de uma vivência, de uma experiência na matéria.
para nós, umbandistas, isso afirma a reencarnação, que é um dos fundamentos da Umbanda. Assim como vocês fizeram a pergunta, né, de como se origina, a Umbanda se origina do encontro. É uma encruzilhada. E através desse encontro, de todas as manifestações religiosas, de todas as experiências, a Umbanda se fortalece, com todo o sincretismo, com a manifestação de todas as outras culturas, de todos os outros saberes. A Umbanda se coloca instrumento desse auto-aperfeiçoamento espiritual que cada um de nós está buscando no seu caminho evolutivo, e o reconhecimento dessa comunidade, dessa fraternidade que somos, todos seres espíritos e imortais. Perfeito, Rodrigo, irmão querido. Na mesma sequência agora, já ouvimos informações preciosíssimas da Umbanda. Vamos ouvir um pouquinho do catolicismo através do Padre Paulo César. Meu amigo, bem-vindo. Responda para a gente em 5 minutinhos, por gentileza. E relembrando aqui a turma toda, coloquem aqui as suas perguntas, já tem muita coisa aí no ar para a gente pensar e questionar, reformular, ressignificar. Coloquem aí no chat. Padre Paulo, por gentileza. Muito bem. Como bem falou ali o pastor, né, e também ali nossos irmãos da Umbanda, e você também, estamos aqui nesse diálogo interreligioso, não perdendo nossa identidade. Isso que é a riqueza, né, de acolher o outro e se enriquecer com esse conhecimento das demais religiões. Então, como represento aqui a parte católica, colocar assim a nossa identidade, digamos, né, como nós a acolhemos e aceitamos. Então, nós temos um livro base, que é a Sagrada Escritura, a Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, então, que é para nós uma fonte da revelação de Deus, e uma outra fonte da revelação de Deus é a tradição. O que é a tradição? É tudo aquilo que foi escrito fora da Bíblia, nesses 2000 anos de cristianismo, principalmente dos papas e dos santos. Por exemplo, São Francisco de Assis, para nós, ele é parte da tradição, embora ele escreveu pouca coisa, mas ele viveu muita coisa, né? Então, o que nós nos identificamos pelo nome? Igreja Católica Apostólica Romana. Então, são nomes gregos. Católica significa universal. Então, ela é aberta a todos os povos e nações. Não é uma religião assim étnica. É apostólica porque ela está fundamentada nos 12 apóstolos, né? E principalmente em Pedro, a quem nós temos no Evangelho, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Tu és Pedro. E é romana porque a sede dela é em Roma. Ali surgiu a primeira comunidade depois do Pentecostes, e ali foram mortos Pedro e Paulo pelo martírio em Roma, né? Então ali todos os que vieram a substituir Pedro ali são chamados sucessores de Pedro. Então hoje nós temos o Papa Francisco, que para nós é Pedro hoje. De Pedro até Papa Francisco são 266 papas, né? Nestes, digamos, se fôssemos ali pela nossa conta, dizer que a igreja tem 1987 anos, porque a fundação dela é considerada no dia do Pentecostes, quando veio o Espírito Santo sobre os apóstolos, Nossa Senhora, lá no cenáculo, e eles saíram pregando em missão, e saíram evangelizando, né? Então, o que nossos fundamentos, o que são? Também o catecismo da Igreja Católica. Então, ele tem 4 partes. A primeira parte é o que nós cremos. O que nós cremos está tudo resumido no creio, naquela oração do creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e vai, né? O que nós celebramos? Nós celebramos os sacramentos, são 7. O batismo, a crisma, a confissão,
a Eucaristia, o matrimônio, a ordem, né, que é reservada aos sacerdotes, e a unção dos enfermos. O que nós rezamos? A oração para nós, por excelência, como ali o pastor falou, para nós é o Pai Nosso. Como ele disse, né, o Pai Nosso não é o Pai de um ou de dois, é o Pai de todos nós. Além disso, temos uma estrutura hierárquica, né, onde a autoridade máxima para nós é o Papa, atualmente Francisco. Nós somos caracterizados assim por muitas pastorais e movimentos aí no exercício da caridade. Então nós temos pastoral em todos os sentidos: pastoral da criança, pastoral carcerária, pastoral da mulher, pastoral do negro, pastoral do menor, pastoral da saúde, enfim. Agora a pastoral ecológica, a maior urgência. O que é para nós primordial para a salvação é a prática da caridade, né? E também a comunhão dos santos. Paz e bem. Excelente. Eu sei que 5 minutos fica apertado, né? Mas vocês estão fazendo uma síntese ótima. Tá bom? Obrigado, Padre Paulo. E agora eu convido, na sequência, Ramaputra. Diga para mim, meu amigo, como é que funciona aí a filosofia Hare Krishna. Boa tarde a todos. Hare Krishna, paz e bem, axé. Então, gente, eu moro aqui na comunidade de Nova Gokula. Popularmente, eu represento, né, o movimento Hare Krishna, mas nós fazemos parte de uma tradição conhecida como Varnashrama Dharma, ou Vaishnavismo, que significa devotos de Vishnu ou de Deus. É um monoteísmo polimórfico. Tá? Aceitamos que existe uma única divindade, mas que pode se manifestar em muitos avataras ou muitas encarnações. Esses avataras ou encarnações se manifestam de tempos em tempos para resgatar as almas, né, condicionadas à matéria, como o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Tá? E o tripé, ou a base, né, que manteve essa cultura, que é uma tradição milenar. As escrituras antigas são chamadas os Vedas. A base, o livro fundamental dos Vedas é o Bhagavad Gita, que é apenas um capítulo do Mahabharata, que é a grande história dessa região chamada Índia, mas que no passado era chamada Bharata, em homenagem a um grande rei santo, né, chamado Bharata. Então, Mahabharata é o épico muito maior que a Ilíada e a Odisseia. São 100.000 shlokas. E o Bhagavad Gita, que é como se fosse a Bíblia da Índia, ela tem 700 shlokas. Tá? Os temas principais desse livro é o karma, reencarnação, vários processos de yoga. O que me admira nesse livro é que ele tem uma linguagem muito inclusivista. Esse livro, Bhagavad Gita, significa Gita, quer dizer canção. Bhagavata, o Senhor Supremo. É um diálogo do próprio Deus, né, Krishna, com seu amigo Arjuna, tá? Antes de uma grande batalha fratricida. O que trouxe essa cultura, né, de 5.000 anos atrás, intacta até os dias de hoje, são um tripé chamado, primeiro, sânscrito, tá? A sacralidade das próprias escrituras, né, os Vedas, e o outro tripé, o último pé, né, desse banco de 3 pernas, é o culto ou o respeito ao professor, o respeito aos mestres. Tá? E a meta, né, o objetivo é romper, a meta do processo, né, que praticamos é romper o ciclo das reencarnações. Tá? E estamos aqui nos desenvolvendo, né? Eu não gosto de usar a palavra evoluir, porque as almas, todos nós, somos puros por natureza. Quando entramos em contato com a matéria, nós ficamos envolvidos, né, pela obscuridade da matéria. E o desenvolvimento acontece vida após vida, e o objetivo é parar, cessar o círculo de reencarnações e alcançar a meta última, que nós chamamos em sânscrito de Prema Bhakti. Prema quer dizer o amor e Bhakti, devoção.
o amor devocional por Deus. Esse é o nosso processo. E esse amor não é impessoal, tá? Esse amor ele só pode ser desenvolvido por uma pessoa, como vocês encenaram agora há pouco, né? Achei muito bonito a encenação que os jovens fizeram, e a frase foi, né, que fechava a encenação, foi que o amor seja a nossa maior motivação, porque somos um, tá? Então, essa unidade, ela só pode existir nessa diversidade quando desenvolvemos esse amor pessoal. Esse é nosso ensinamento. E esse amor ele vai ser posto na prática quando desenvolvemos certas virtudes, como Titikshava, em sânscrito, que significa tolerância. Nós podemos observar que o discurso do ódio, às vezes, ele é expresso, né? A narrativa do ódio é para desconstruir o ódio. Já viram isso? Movimentos contra o racismo, mas movimentando mais ódio ainda, ou a favor das mulheres com mais ódio. Então, a tolerância é a primeira qualidade. Se a pessoa é tolerante, ela vai conseguir ser karunika, que ela vai ser misericordiosa, tá? E depois, Surida Sarva Dehina, que é amigo de todos os seres vivos. Sarva Dehina, que significa não só os seres humanos, mas também não humanos. Ajatra Shatrava, quer dizer que ela não vai ter inimigos, nunca vai nascer, Aja em sânscrito, quer dizer, nunca vai nascer o inimigo para ela. Porque ela vê todos os seres com a base, né, de igualdade, que todos são almas espirituais, servos de um único Deus. E Sadhava Sadhubhushana significa que esses são os ornamentos de uma pessoa santa. Ok? Acho que já deu meus 5 minutos. Já sim, Rama. Obrigado, meu amigo. Quer concluir ou posso passar? Não, é isso. E nossa oração é o mantra Hare Krishna, né, que é popular aí nas ruas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare significa energia, Krishna é o nome de Deus, e Rama também é outro nome de Deus que significa o reservatório do prazer. E acreditamos que ao cantar esse mantra constantemente, purificamos nosso coração e desenvolvemos essas qualidades divinas para interagir bem, né, com outros seres humanos e não humanos. Perfeito. Eu já tive a alegria de ouvir o Rama cantando mantra, né? Então, quem sabe vocês possam ter também. É muito emocionante, realmente. Então, vamos lá, na sequência, Milena, representando o Espiritismo. Então, responda para a gente, por gentileza, essas 3 perguntinhas. Olá, Rafael. Olá, amigos, mais uma vez. Vocês me ouvem bem? Eu mexi aqui. Está dando para ouvir? Sim, tudo bem. Tá. Bom, o Espiritismo ele começa a se desenhar, né, no nosso plano em torno de 1854, quando o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail é convidado a participar das famosas reuniões das mesas girantes, onde comunicações aconteciam. E o interessante é que a gente aprende com o professor Allan Kardec, né, o seu pseudônimo, o espírito de averiguarmos, entendermos, buscarmos o saber, não nos deixarmos levar pelas primeiras impressões. Então, ele, como o amado professor, né, dedicado ao estudo, a averiguar, ele vai, participa, começa a observar, e as primeiras perguntas que ele faz são justamente no sentido de tentar entender o fenômeno, o que acontecia. E não de imediato fazer perguntas humanas, como a gente tem esse ímpeto. A gente é muito movido pelo fenômeno e deixa o espírito do entendimento, de averiguarmos de lado, sem crítica, apenas uma análise, né? Para que a gente possa comparar o verdadeiro comportamento que a gente aprende com o professor Allan Kardec. Então, ele vai, participa, toma conhecimento e procura entender quem é a inteligência que está por trás daqueles fenômenos que começaram a acontecer. Todas as suas pesquisas, as comunicações, as reuniões das quais ele pôde participar, resultou, então, na doutrina espírita que nós conhecemos e que nós professamos hoje,
acredito que sejamos aqui. Por isso que eu falei no início que eu estava numa posição confortável, né? Como se eu estivesse em casa. Estou em casa, porque a maioria dos irmãos hoje aqui presentes são espíritas, e por isso a minha admiração imensa a todos os irmãos das demais religiões que estão aqui conosco, nos orientando. E aí eu vou fazer uma observação nessa minha fala inicial. Eu estou numa posição tão confortável que eu estou vendo um monte de pergunta para os demais irmãos e vou aprender hoje, na tarde de hoje, sobre cada uma das religiões. Então, em 1857, nós temos a publicação do Livro dos Espíritos, e a base da doutrina espírita, ao contrário do que a gente de imediato tende a responder, no que se baseia a doutrina espírita? E a gente de imediato pensa no ensino sobre a imortalidade da alma. Amigos, doutrina espírita tem por base principal o amor ensinado por Jesus, a ponto de não termos a necessidade, enquanto espíritas, de, para conversarmos com os demais irmãos, quer sejam espíritas ou não espíritas, estarmos a todo instante falando sobre lei de reencarnação, sobre imortalidade, sobre lei de causa e efeito. O idioma, a linguagem que todos nós entendemos dentro e fora do espiritismo é o amor. Então, todas as obras organizadas pelo professor Allan Kardec, a primeira, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, sem esquecer a Revista Espírita e o que é o Espiritismo, todas, tendo o seu lado técnico ou o seu lado do Evangelho, a base principal é o amor ensinado por Jesus. E por que eu friso isso? Porque quando nos perguntam sobre espiritismo, via de regra, as pessoas têm ainda um véu, né, que oculta a verdadeira realidade do nosso estudo. Então, nós somos cristãos, nós estudamos o Evangelho de Jesus, e se nos perguntarem, nós temos algum líder hoje, alguém que orienta a nossa caminhada, o nosso líder, ele não é um líder humano, nosso líder é Jesus. Então, é o Evangelho de Jesus acima de tudo, contando com o amparo, o apoio da nossa amada doutrina espírita codificada por Allan Kardec. E aí, sem estourar o tempo, Rafael, eu vou ler o último parágrafo do prefácio do Evangelho, segundo o Espiritismo, que diz para a gente: homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também, uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Que assim seja. Amém, axé. Então vamos agora ouvir o pastor Ademir. É Ademir ou Ademir? Por favor, meu amigo, traga para a gente aqui as respostas. O pastor está por aí, caiu, está aqui, está desligado o microfone. Sim, já está chegando. Isso, ok. Desculpa, eu acabei deixando o microfone desligado. Uhum. Bom, eu estou aqui representando os protestantes, né? Não estou falando só em nome da minha denominação, que é a Igreja Congregacional. Mas nós, protestantes, cremos na Bíblia, né? Cremos, através da Bíblia, em Deus, de que todos nós, homens, no início da história, tínhamos uma relação com Deus, e essa relação foi quebrada lá no Éden, né? Quando, então, o primeiro casal, eles desobedecem, e por fé a gente crê assim, e a partir de então, o povo de Deus, né, desde o povo de Israel, aguardavam da parte de Deus a promessa do Messias que viria, e esse Messias morreria para salvar aqueles que estavam afastados de Deus, trazendo eles de volta ao convívio do Senhor, e isso a gente acredita que vai acontecer num tempo vindouro, quando o reino do Senhor vai ser então estabelecido. Então a gente crê que todos nós que não temos a Cristo como Senhor de nossas vidas, cremos que nós estamos afastados de Deus, então nós precisamos de Cristo
porque ele é o único caminho, ele é o mediador, ele é aquele que nos conduz de volta para Deus. Então, essa é a nossa crença, né? É isso que nós ensinamos aos nossos membros, aos nossos adeptos. A base da nossa doutrina é a própria Bíblia, porque nós acreditamos que nela contém todos os ensinos de Cristo para aqueles que desejam fazer parte do povo de Deus. E, assim, como é que ela se organiza? Como eu disse, nós somos protestantes, a gente sabe que muitos já sabem que nós somos descendentes da Igreja Católica, né? O movimento de reforma do século XVI, mas o congregacionalismo, que é a denominação da qual eu faço parte, ela chega no Brasil no século XIX, em 1855, trazido por um missionário chamado Robert Reid Calley, e aqui, então, se desenvolve todo o trabalho congregacional. Nossas igrejas, elas são autônomas e também democráticas. Os trabalhos são muito livres, as pessoas são livres para servirem a Deus. E assim a gente vem levando, a gente vem trabalhando para o Senhor, crendo e aguardando a volta de Jesus. Estamos abertos a todos para dialogar. A gente sabe e vê que no meio protestante existem muitos extremos, existem muitas pessoas que muitas das vezes, sem conhecimento, falam coisas que não têm a ver com os ensinos de Jesus, mas eu acredito que a grande maioria que entender os ensinos de Jesus são aqueles que abraçam todas as pessoas, que não julgam ninguém, que estão abertos a viverem em paz, aguardando a volta de Jesus. Obrigado, pastor Ademir. Uma sequência agora, para fecharmos esse bloco, o pastor Alexandre, também trazendo as suas considerações. Obrigado, Rafael. Obrigado às irmãs e irmãos presentes. O protestantismo do qual eu venho é o protestantismo que, assim como falou o pastor Ademir, chega ao Brasil no século XIX. No século XIX chega o presbiterianismo do sul dos Estados Unidos, escravagista, a favor da manutenção da escravidão no país, somando esforços para manter um cristianismo que foi implementado nacionalmente sob o peso do estupro, do assassinato, da dizimação de índias e índios e da manutenção da diáspora africana no Brasil. É desse protestantismo que eu venho. Mas, apesar disso, o protestantismo aponta para um Jesus de Nazaré, que foi preso político pelos romanos e também pelos judeus, morreu assassinado depois de 2 sessões de tortura, morreu como herege para a tradição religiosa judaica e morreu como preso político para a tradição romana. Esse Jesus de Nazaré que jamais privatizou bênção divina e foi capaz de curar o servo do centurião romano, que, segundo a tradição cristã, era gentil ou pagão. Ele foi capaz de abraçar e reconhecer a cananeia, que suplicou contra a fala dele a bênção para sua filha. Ele foi capaz de abrir mão de algumas certezas exatamente para lidar com tradições adversas. Eu sigo exatamente esse Jesus de Nazaré, que 2 dias depois da morte de João Alberto, o Beto, fica patente o lugar onde ele estaria no Brasil. Ele estaria no lugar da pessoa negra, violentada, assassinada, martirizada, porque foi esse o lugar em que ele cresceu, nasceu e viveu no vilarejo de Nazaré, que, segundo alguns historiadores, não chegava a 1.000 pessoas. Ele morreu sob a pior morte do seu tempo, o suplício de uma cruz, exatamente como maldito aos olhos de Deus, segundo a religiosidade imperante no seu tempo. Exatamente entre malditas e malditos é que esteve Jesus de Nazaré. É esse protestantismo que eu sigo, o do protesto de Jesus na cruz, no capítulo 15, verso 34 do Evangelho de Marcos, em que ele grita: meu Deus, por que me abandonaste? É ali, junto ao abandono do Deus das religiões e junto aos abandonados e abandonadas do seu tempo, que eu encontro o protesto de Jesus de Nazaré. Por isso, o meu protestantismo é o de Martin Luther King, é o de Desmond Tutu. No meu protestantismo tem lugar para Dom Helder Câmara. No meu protestantismo tem lugar para um dos maiores cristãos de todos os tempos,
Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. No meu protestantismo tem lugar para a irmã Dulce. No meu protestantismo tem lugar para a mãe menininha do Gantuá. No meu protestantismo tem lugar para todos os que não têm lugar, porque é o lugar de quem não tem lugar, que foi o lugar de Jesus de Nazaré. Por isso, eu aprendi e tenho aprendido a me desinstalar das minhas crenças, porque foi em nome da coerência de uma doutrina que judeus acharam que Jesus deveria morrer. Por isso, a minha crença ela está baseada na ideia de Jesus de Nazaré, que nos evangelhos coloca exatamente como critério de fidelidade a Deus, um amor irrestrito aos seres humanos e a prática da justiça, tal qual ele diz no Sermão do Monte. É exatamente esse binômio que orienta o meu protestantismo, um amor que produz justiça e uma justiça que nasce do amor. Por isso eu estou aqui com vocês, porque o que me interessa não é mais o Deus dos céus, mas a humanização e a plenitude da terra. Me interessa estar com crucificados e crucificadas do nosso tempo. Me interessa chorar com João Alberto e seus familiares. Me interessa morrer com as pessoas negras que continuam morrendo a cada 23 minutos nesse país. Me interessa levar a sério o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Fora do amor não há salvação. Fora da acolhida a quem sofre não há salvação. Eu me esqueço até do Deus celeste. E eu que peço a esse Deus que eu aprendi a desaprender, que me faça lembrar dos outros e das outras, que não tendo lugar, assumem o lugar que Jesus me interpela a cada dia. Obrigado por estar aqui com vocês. Muito grato, pastor Alexandre. Vejam que interessante, cada um dos representantes é um universo, é um mundo. Cada um traz a sua vivência, as suas experiências, e de maneiras assim muito multifacetadas, nos trazem perspectivas comuns a eles, né, das suas espiritualidades. E vamos entrar agora, então, no terceiro bloco, o bloco de ouvir e responder as perguntas dos inscritos. Recebemos muitas, algumas de caráter geral e algumas poucas direcionadas. Podem fazer mais perguntas que os mediadores estão coletando. E, por gentileza, tentem direcionar a pergunta. Minha pergunta é para o pastor Ademir, minha pergunta é para o padre Paulo. Tentem direcionar, tá? São muitas as perguntas, eu selecionei 2 agora, vou passar para cada um de vocês, representantes, responder em 3 minutos. Se desejarem, nenhum de vocês é obrigado a responder. Mas eu selecionei 2 que considero mais relevantes para o agora. A primeira delas, serão 2 perguntas, tá? 3 minutinhos para cada um. A primeira delas é o seguinte: o que vocês entendem por unidade religiosa? Uma pergunta do Daniel. O que vocês entendem por unidade religiosa? Para todos. E uma segunda pergunta para todos, eu acho muito importante também, é do André. Uma pessoa que não tem religião é uma pessoa incompleta? Então, vamos na sequência, começando lá pelo Felipe. 3 minutinhos, Felipe. Está desligado seu microfone. Começa de novo, por favor. Vamos lá. Obrigado. Eu vou começar pela segunda questão, se uma pessoa que não tem religião é incompleta. Religião são caminhos. Quantas pessoas são religiosas, mas não são espiritualizadas? Quantas pessoas não frequentam uma religião, mas não têm valores morais, valores espirituais solidificados? A religião, muitas vezes, acaba não dialogando com essa questão da sua não praxis. Porque não adianta de nada eu ser religioso, frequentar alguma congregação, alguma denominação religiosa, se eu não pratico aquela filosofia no meu dia a dia, se aquela mensagem não é uma mensagem de amor, não é uma mensagem de reflexão. E isso é muito importante. Do que vale toda semana eu ir ao terreiro, ao culto, seja lá o nome que eu venha empregar ao segmento que eu estou, se eu não me torno uma pessoa melhor, se eu não exerço os ensinamentos do Cristo ou os ensinamentos morais que a religião venha a me orientar. A minha vivência deve ser norteada a partir desses valores apregoados. Senão se torna vazio, senão é meio que um castelo de areia. A qualquer momento vai desabar.
Não adianta eu me colocar como espírita, como umbandista, como católico, seja lá o que for, se eu continuo sendo uma pessoa ruim, se eu acabo sendo uma pessoa que não estendo a mão para o meu irmão, não sou caridoso. E isso não quer dizer que... Quantas pessoas, às vezes, a gente conhece, eu já tive algumas oportunidades assim, de conhecer pessoas que se colocavam como agnósticas e muito mais espiritualizadas do que praticantes de uma religião. Então, a religião, na minha visão, não traz uma completude. A religião pode ser um caminho a me auxiliar para essa completude. O meu processo de singularidade, o meu processo de individuação nessa encarnação depende da minha transformação interior, depende do diálogo entre filosofia e prática. Esse é um ponto principal, o que acaba me levando à primeira questão. Pode repeti-la, por gentileza, Rafael? O que você entende por unidade religiosa? Ok. Que entra no fator da unicidade. A unicidade, ela vai falar da minha união, da minha conexão com Deus. Quando eu entro num processo de unicidade, sendo através da religião, que é o religare, que é a conexão com o divino, com o sagrado, não importando o local que eu frequente, ou a religião, isso vai me favorecer esse processo. É o que eu posso estar agregando aí para o nosso debate. Muito bom, Felipe, te agradeço demais. Agora, na sequência, Rodrigo, por gentileza, o que você entende por unidade religiosa e se uma pessoa ateu, ela é incompleta? Olha, eu gostaria de falar um pouco sobre a minha caminhada, porque a gente, quando se coloca, né, diante de uma determinação, né, de conhecimento, parece que a gente tem a suprema verdade. E a Umbanda me ensina que nós temos fatias dessa verdade. Nós não temos a verdade absoluta. Aliás, se a Umbanda me dissesse que ali estaria a verdade absoluta, talvez eu buscaria outros caminhos, né? A gente precisa abrir o nosso olhar, os nossos ouvidos e nos percebermos diante dessa natureza a qual nós estamos inseridos. Somos seres participantes desta natureza. E a Umbanda, hoje, para mim, este instrumento de relação com o divino, porque eu já fui espírita, foram 11 anos trabalhando numa casa espírita, na Sociedade Espírita Ramatiz, eu já fui evangélico, eu já fui católico, eu já frequentei o Hare Krishna, eu já tive a oportunidade de sentar com os budistas. Então, essa busca que o nosso irmão Alexandre nos propõe, né, de buscarmos a nossa militância diante da fé, nos permite principalmente um olhar atento, né? Principalmente de como nós nos colocamos. Então, quando se faz essas duas perguntas, se nós somos, se seres religiosos são completos, ou é necessário para sermos completos, nós estamos revelando que somos seres vazios e que somos preenchidos o tempo todo por um conhecimento, por uma definição. E se nos revelamos vazios, somos menores do que o outro, ainda temos que aprender. E eu gostaria de propor um outro raciocínio de que, se somos todos fontes divinas, potências divinas, centelhas divinas, a se desenvolver através da reencarnação, através da caridade, de tudo aquilo que a gente já ouviu e se compreende, não existe este lugar de completude, senão no sentido de que somos fontes divinas. Para que a gente pare de apontar ou entender o que é necessário para essa completude. E essa unicidade religiosa, para mim é um pouco complicado de pontuar isso, porque me parece algo de outra religião, né, de um outro pensamento. E eu gostaria de dizer que eu, ser umbandista, a Umbanda me convida a me observar quanto natureza. A
a reverenciar o conhecimento das ervas, das pagelanças indígenas, dos tambores africanos e de seus ritos, e de toda a sua cultura e influência africana, coisa que a gente, como brasileiro, desconhece. Todos os cultos da Jurema, do Catimbó, das nações Angola, Congo, de todas as influências que nós recebemos e que são apagadas, e aí a gente pode dizer assim, como apagadas se nós temos a cultura popular brasileira cantando as suas religiões, e mesmo assim nós aqui, diante desta conversa, desconhecemos Umbanda, desconhecemos o Candomblé, desconhecemos o Catimbó, desconhecemos a Jurema. Então, como podemos, como brasileiros, apenas conhecer religiões influenciadas pelos Estados Unidos, pela Europa, né? Os Estados Unidos como o protestantismo, a Europa como o espiritismo? De que forma podemos construir, aí eu devolvo a pergunta, uma consciência unificada de religião? Se isso é possível. Então, hoje, para a minha resposta diante disso, convidar nós que estamos aqui a nos colocarmos eternos aprendizes e abertos a esses conhecimentos para, nas diferenças, e aí vai um pouquinho contrário ao Hare Krishna, nas diferenças nos igualarmos, nas inconstâncias, porque estamos num processo de aprendizado e desenvolvimento, a nos reconhecermos, tudo no tempo certo, entendendo que essa potência divina nos permite manifestar aquilo que somos e, através disso, nos reconhecermos e caminharmos. Muito grato, Rodrigo. Espero que eu não tenha me enrolado. Você falou o tempo certo, eu já ia te puxar aqui, é o tempo certo. O povo está aqui, ó, me avisando. Muito bom, tá? Reconhecer as identidades brasileiras é fundamental para a gente caminhar, né? Indígenas e tantas outras. Padre Paulo, mesma pergunta para você, 3 minutinhos. O que você entende por unidade religiosa e se uma pessoa ateu é incompleta? Muito bem. Gostaria de começar. Muitas perguntas, pessoal. Está difícil gerenciar tudo. Muito bem, mandem para a gente. Vamos lá, padre. Gostaria de começar pela segunda, né? Okay. Se é possível uma pessoa sem religião ser completa, ou a pessoa sem religião é incompleta? Olha, tomando um conceito universal de que Deus é amor, e se nós assumirmos esta realidade que a melhor religião é o amor, independente de placas e dogmas, eu acredito que faz falta, sim. O ser humano é incompleto. Ele é incompleto sem a prática do amor. Tanto que muitas explicações que nós encontramos para a crise atual que nós estamos, que a humanidade se encontra, que não é apenas a crise ecológica, é apenas o reflexo disso, nem são as pandemias, mas é a crise existencial, a crise de identidade, da perda do sentido da vida. Todo mundo diz, né? Isso é a ausência de Deus. Então, o que é a ausência de Deus? É a falta da prática do amor. Então, nesse sentido, eu compreendo. Deus é amor e a falta da prática do amor faz o homem, o ser humano, ser incompleto, sim. E o que eu entendo por unidade das religiões? Tenho como, assim, uma grande inspiração no momento, para muitas coisas, e também para o diálogo interreligioso, o Papa Francisco, né? Então, ele chama esse diálogo religioso como um chamado, né, para a gente discernir as profundezas da nossa existência humana. Nós necessitamos buscar fortemente essa intimidade, essa amizade social que estamos aqui construindo, e em vez do descarte e da indiferença que nos impuseram o capitalismo contemporâneo e essa exclusão social que ele faz, nós devemos ir por outro caminho, trabalhar e assim fazer o nosso discernimento espiritual.
e serve como inspiração para nós a parábola do bom samaritano, como já foi falado ali por uma nossa irmã, né? Em vez de buscar uma moralização abstrata ou uma mensagem social e ética, é melhor entrar nesta parábola evangélica, nós assumirmos ela, né, como nossa busca espiritual. As palavras que Jesus falou para aquele que o inquiriu, hoje é dirigida a nós também. Com qual desses nós nos identificamos? Com aqueles que forem diferentes ou com aquele que acolheu, né, mesmo não sendo da sua etnia, do seu grupo? Né? Com qual desses personagens nós nos parecemos? E isso é uma escolha fundamental nossa. Aqui, né, nesse encontro que nós estamos tendo, todas as distinções caem, os rótulos, né, as máscaras caem, é a hora da verdade, é a hora de buscar a unidade. Então, nos curvamos para tocar e curar as feridas uns dos outros, que todos nós temos, né? Precisamos ultrapassar muros, como você disse, construir pontes, um símbolo dessa nossa tentação, que o muro simboliza essa tentação que nós temos, né, de nos isolarmos das necessidades dos outros. E hoje todos temos necessidades comuns. Somos impulsionados, então, a pensar sobre o caos, sobre o mundo, o medo, a perda que permeia este ano de 2020 por causa do coronavírus e que está nos levando a esse diálogo, a esta união, fazer ressoar um chamado atemporal para nos tornarmos melhores cidadãos, melhores líderes espirituais em nossas comunidades, em nossa nação, enfim, em todo o universo. Então, acredito que a parábola do bom samaritano, ela pode bem ilustrar esse momento em que vivemos, desse diálogo maravilhoso. Ótima lembrança, né? Quem somos nós na parábola? Perfeita colocação, te agradeço. A parábola é incrível mesmo. Muito importante para o agora. Na sequência, vamos lá, vocês estão vendo que eu estou correndo aqui, né? Que eu quero perguntar muita coisa a vocês, né? Passar para vocês muitas perguntas dos participantes aqui. Então, vamos ao Rama responder para a gente essas duas perguntinhas em 3 minutos. Então, unidade religiosa, tá? A palavra religião na língua sânscrita é definida como dharma, tá? Não é uma definição perfeita para dharma, mas é que mais se aproxima. E dharma significa aquilo que sustenta os seres vivos. O que me sustenta? Tá? Assim como o que sustenta a substância água, o que sustenta o fogo é o ato de queimar e iluminar. O que sustenta a água é o fato de matar a sede, de umedecer. Da mesma forma, o que sustenta todos os seres vivos é a tendência natural de querer servir um ao outro. Tá? E servir é o sintoma de amor. Isso é que se define a Dharma, que é similar à palavra religião, que é religare, que é yoga, né? Unir a alma diminuta com a alma suprema. Então, unidade na religiosidade, eu falei no início, né, que nesse encontro, a ética do encontro religioso é basicamente a gente tentar se definir pela igualdade. Porém, nós sabemos que temos diferenças e a gente está aqui deixando as diferenças para depois. Temos muito cuidado, né, no nosso trato aqui agora, o que falar, para não ofender, não agredir um ao outro. Isso é natural, é a ética das religiões, né, do encontro interreligioso. Porém, nós sabemos que essa unidade vai acontecer quando nós ficarmos atentos a uma outra palavra sânscrita que significa guna. Guna quer dizer o estado psicológico dos seres, que pode ser em bondade, paixão e ignorância. Essa unidade só vai ser possível quando existir sáttva, ou harmonia, ou bondade entre nós. Quando somos afetados por rajas, pela paixão, imediatamente vem a competição. Quando essa competição está muito concentrada, aí vem a destruição, né? A obscuridade, a ignorância, tá bom? Então, só é possível a unidade religiosa quando existir sattva guna, ou a bondade, o equilíbrio, a harmonia. E sobre a outra questão, uma pessoa irreligiosa, eu não sei se nesse caso inclui o ateu, é incompleta,
Eu acredito que a palavra ateísmo ou agnosticismo tem um peso aí, porque o ateu ele não tem a oportunidade não é muito inteligente, porque quando você acredita em Deus, você tem a oportunidade, ou não acredita, ou você diz, para mim tanto faz, você pelo menos tem a oportunidade de pesquisar, de consultar, de questionar. Mas quando você fala eu não acredito, você perdeu já inicia perdendo a oportunidade de saber a resposta, né, se ele existe ou não. Então não é muito inteligente esse posicionamento ateu. Porém, no Bhagavad Gita, o nosso livro sagrado, no final do capítulo 16, final do capítulo 16 e o início do capítulo 17, essa questão foi feita. Tá? 5.000 anos atrás foi questionado. Né? E essas pessoas que não acreditam, isso significa que mesmo há 5.000 anos existia essa opção ateísta. Existiam pessoas que não acreditavam em Krishna ou em Deus. Aí Krishna responde, né, que a fé ou a crença ela pode ser também categorizada em bondade, paixão e ignorância. A pessoa em ignorância, ela pode canalizar a crença dela num ser humano comum, numa personalidade, ou até num político mundano, como aconteceu certa vez em Calcutá, na Índia. Um indiano, ele adorava a divindade dele era Hitler, porque ele ganhou muito dinheiro no mercado negro, na guerra, e ele adorava Hitler como se fosse o Deus dele. Isso é a fé em ignorância. Então, o ateu ele tem de ser acolhido, tá? Desde que ele seja uma pessoa boa, né? Como nosso irmão, o Felipe, né? O Brasil, ele disse muito bem, né? Que eu tenho muitos amigos ateus, que são pessoas boas. O critério sempre, para mim, é sempre esses gunas, que é um tema da filosofia que eu estudo muito, o estado psicológico da pessoa. Mesmo que naquele momento, daquela circunstância pessoal, ela não acredita em nada, passou por muitas decepções, como eu já passei na minha vida, na juventude, quando eu perdi um amigo, eu não acreditava em nada. Porém, foi só um momento ali, porque a nossa conexão com o divino ela é natural, não é artificial. Mas se ele está passando por aquele momento, mas permanece sendo uma pessoa boa, por que não acolhê-lo, né? Tá bom? Grato, Rama. Vamos seguir agora com a Milena. Uma lembrança boa, em outro diálogo que eu participei, as pessoas estavam com medo de fazerem críticas, né, às colocações de cada um ou às vivências religiosas diversificadas. E alguém perguntou, é crime de ódio criticar outra forma de pensar? Obviamente que não, né, gente? O direito de criticar sem desrespeito ou ódio é assegurado também pelas liberdades de opinião e de expressão. Críticas construtivas são sempre muito bem-vindas. E parabéns a vocês, participantes, que estão conduzindo todas essas questões de maneira tão... Eu estou sem áudio? Estou com áudio, porque o padre fez assim, está sem áudio. Tá bom, beleza. Pô, me enganou, pegadinha, Padre Paulo. Mas é muito interessante a maneira com que vocês estão colocando as opiniões de vocês tão respeitosamente. Vamos lá, Milena. Por gentileza, 3 minutinhos. Rafael, estou achando você herói, porque o tempo está passando. E é muita pergunta legal, olha. Eu não estou ouvindo, está muito baixo. Está ouvindo agora? Me ouve, padre? Não? Será que é aqui? Algum probleminha aí, Paulo. Padre Paulo. Que o pessoal está sendo aqui que está tudo bem. Eu botei no máximo aqui, mas eu não estou ouvindo vocês. Entendi. Padre... Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Digam aí, por gentileza. Estamos ouvindo sim. Padre, eu vou pedir para o senhor para sair e entrar de novo, por favor. Ver se agora vai. Quando o senhor entrar, clica em entrar com áudio pelo celular ali, discar, alguma coisa assim, alguma dessa opção que vai ter para o senhor ali, tá bom? Que está muito baixinho, tá? Vou tentar. Ok. Deixa eu dar um recado a vocês também. Como vieram muitas perguntas, algumas direcionadas e outras não, as direcionadas, o que nós vamos fazer? A coordenação que já falou, já liberou.
convidar vocês a gravarem um vídeo, depois a gente coloca lá nos canais do EG, respondendo essas perguntas que não poderão ser respondidas aqui. Beleza? Coordenação? É com vocês. Né? Vamos lá, Milena. Então, amigos, ouvindo, escutando, né, os irmãos que falaram antes, achei bacana, Rafael, você falar isso, a questão do espírito desarmado, né? Nós estamos numa conversa, óbvio, né, sem ofensas, sem um querendo mostrar que sabe mais do que o outro. Eu acho que isso é o bacana, e isso a gente está sentindo aqui, né? Então, dentro dessas duas perguntas que você fez, que eu acho muito interessante, quando a gente ouve música, nós temos as nossas preferências de idiomas. Então, nós vamos ter aquele irmão que vai gostar de uma música em inglês, outro que vai gostar da música em espanhol, a música em italiano. Mas qual é o nosso idioma base? Nós falamos o português. Então, nós falamos o português e admiramos os demais idiomas. Dentro da questão de unidade, eu vou fazer uma analogia com a questão do idioma. Sem abandonar a nossa base, aquela base na qual nós conversamos de forma mais tranquila, por dominarmos um pouco melhor, por estarmos no dia a dia dela, nós não perdemos o senso de admiração das demais e de aprendizado das demais falas, dos demais idiomas. Então, quando nós falamos em unidade, em essência, nós já vivemos essa unidade. Embora ainda não sensibilizemos da melhor forma essa questão da unidade. Em que sentido? Viemos todos da mesma inteligência criadora, que uns vão chamar de Deus, outros vão chamar de Alá, outros vão dizer de inteligência, de uma energia, de algo extracorpóreo. Viemos dela, estamos nela, em direção a ela. Então, nesse sentido, a unidade ela já existe. Agora, como cada um de nós vai vivenciar a relação com a inteligência suprema? Aí são os diferentes caminhos que não faz com que um caminho seja melhor do que o outro. É aquele com o qual cada um de nós se afinizou. Então, na essência, a unidade ela já existe, porque a dor que eu sinto, o outro sente da mesma forma. As angústias que eu sinto, o outro sente. A necessidade de evolução. E aí a parábola do bom samaritano, que foi o padre Paulo que trouxe, se não me engano, é assumirmos a função de, na vida, estarmos em conexão com a inteligência suprema, com o Criador, dispostos a servir. Quando o bom samaritano ele vai servir, ele não diz eu sou samaritano, ele não procura saber se o outro é samaritano ou se é judeu, ele não procura saber a ordem econômica e social do país, da região onde ele está. Ele não discute teoria, ele faz. Ele vai e faz, porque ele olha para o outro como um outro ser humano. Se eu estivesse falando só para espíritas, eu diria, é um espírito olhando para outro espírito, sem querer saber quantas encarnações, a história, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, a obrigação, o dever. Se a gente enxerga a nossa existência dessa forma, a pergunta ter ou não ter religião, ela perde o sentido. Porque a religião é o caminho, é a ferramenta para que nós cheguemos a essa visão. A visão do amar ao próximo, nos amarmos e, acima do outro e de mim, amar a inteligência que nos criou. Então, qual o caminho? Aí eu lembrei de uma história do Chico, que recentemente eu escutei ela novamente numa live, onde uma senhora que estava sempre ali atuando, próximo do nosso amado Chico Xavier, um dia ela está meio triste. E o problema da gente ficar meio triste ou pensar do lado de espírito superior, como Chico Xavier, é que ele capta. Aí ele percebeu que ela estava triste, já entendendo o seu raciocínio, o seu pensamento. Ele perguntou, minha irmã, por que da sua tristeza? E aí ela começou a enumerar. Ah, Chico, veja só, o meu marido, ele é um ótimo marido. Ele ajuda em casa, ele cuida das crianças, ele é um trabalhador, ele me traz aqui todas as vezes que são necessárias, mas eu fico muito triste porque ele não tem religião e eu gostaria que ele fosse espírita. O Chico olha para a irmã e diz assim, minha irmã, mas se ele é tudo isso, o que ele menos precisa é ser espírita ou ter uma religião. Então, eis o caminho. Né? Incompletos nós somos, assim como já foi falado.
nós não visualizamos o amor e não temos o amor por meta. Muito grato, Milena. Esse caso do Chico é incrível, né? Eu já ouvi dizer também que ele disse assim, ele vai só receber no guichê do lado. A diferença é que vai receber no guichê do lado. Pois é. Na sequência, o pastor Ademir respondendo também, 3 minutinhos, depois a gente passa para o pastor Alexandre, fechando esse bloco. Opa. Agora sim. Meu microfone está desligado de novo. Não, eu só queria dizer que depois da minha resposta, infelizmente eu vou ter que sair porque eu estou com o meu horário em cima. Tudo bem. Mas quero dizer que eu estou muito satisfeito de estar participando aqui e é uma pena eu ter que deixar aqui, estou aprendendo muito com os colegas. Bom, indo à primeira pergunta, que vocês entendem por unidade religiosa, eu queria dizer que nós vivemos num país onde nosso Estado é laico, né? Diz na Constituição, mas a gente vê que na prática isso não funciona muito bem. A gente parece que nós temos uma religião ou as pessoas entendem que a sua religião que é a religião certa e tentam impor a sua religião nas demais pessoas. A gente tem de lembrar, eu falo isso como protestante e como leitor da Bíblia, que Jesus, muita gente não sabe disso, mas Jesus ele não fundou nenhuma religião, né? Jesus ele ensina um modo de viver. E a Bíblia fala, que é o nosso livro de regras de fé e prática, através do ensino de Jesus, de que se nós formos levar alguma coisa a Deus, ao altar, uma oferta, e se lá nós nos lembrarmos que nós temos qualquer coisinha com o nosso irmão, a gente deve deixar aquela oferta no altar e retornar, se reconciliar com o nosso próximo, com o nosso irmão, e aí então a gente ofertar a Deus o nosso culto, seja lá o que for. Com isso eu aprendo que não basta eu pensar que estou fazendo uma religião se eu não estou bem com o meu próximo. Então, a minha religião ela não está sendo aceita pelo Senhor, seja em forma de oferta, seja em forma de culto, seja da maneira que eu entenda. E a segunda coisa, a segunda pergunta, quando é perguntado se uma pessoa que não tem religião ela é incompleta, eu acredito que sim. Mais uma vez eu me reporto à Bíblia para responder isso. A Bíblia diz que a religião que é correta, se a gente pode chamar assim, isso baseado na Bíblia, volto a dizer, o meu ensino é bíblico, né? Eu creio na Bíblia. A religião que agrada a Deus, está lá em Tiago 1:27, é aquela que você visita os órfãos, que você visita as viúvas e aquela que você se guarda da corrupção. Então, se eu não faço isso, eu estou sendo incompleto. Então, eu queria deixar essas duas respostas e espero que eu tenha ajudado aos demais. Muito bem, pastor. Te agradeço mesmo. Toda a contribuição que você trouxe, muito clara. E vai lá para a sua tarefa para não se atrasar, né? Um abraço. Obrigado, um abraço a todos. Pastor Alexandre, estamos ansiosos para te ouvir. Por gentileza, vamos lá, fechando esse bloco. Obrigado, irmão. Olha, eu vou fazer igual o pastor Ademir. Eu passei a celebração para agora, porque eu tenho que celebrar. Eu achei que era até 4h30, né? Mas é sempre assim. Quando a conversa é boa, a gente não quer parar, né? Então, eu vou ter que sair para celebrar daqui a pouquinho. Mas okay. eu quero responder essas duas questões. Uma primeira com uma história de Darcy Ribeiro e Leonardo Boff, mas muito rapidamente contada. Eu tive com o Leonardo Boff em 2010, num evento, e ele me contou o bastidor dessa história, porque ela tem muita brincadeira. Eu vou cortar tudo. Darcy Ribeiro estava morrendo e perguntou ao Leonardo Boff o que ia acontecer com ele, que nunca acreditou em nada ao morrer. E o Leonardo Boff percebeu que ele estava com medo da morte e com todo o imaginário ocidental religioso de que a vida após a morte você tem uma inicialização da morte,
Deus é um cara barbudo, velho, um pouco sem paciência, tem um código na mão e ele julga, e ele condena, e ele prende, e ele eterniza o sofrimento de uns e alguns poucos escolhidos ele libera para viver a bonança. Então, olha para ele, depois de uma conversa longa, olha para ele e fala assim: meu irmão, você acreditou na cultura popular brasileira, você lutou pela dignidade do povo negro, você lutou pelos povos originários, por indígenas dessa terra, os verdadeiros donos disso aqui. Você lutou pelo samba, pelo carnaval, pela educação pública de qualidade. Você lutou contra o imperialismo do hemisfério norte. Quer Deus maior do que esse? Você se encharcou de humanidade. Um ateu. Um ateu. Quero lembrar que Jesus foi assassinado, o primeiro mobilizador era a religião. Ele foi julgado como blasfemo, como herege, a pior heresia. Religiões matam. No Brasil, matam pelo racismo religioso, candomblecistas e umbandistas. As tradições monoteístas promoveram guerras, animaram guerras e ainda as animam. Isso também é religião. Deixou de ser um meio e se tornou um fim, em nome do monopólio da verdade, em nome da sua vaidade, de seu narcisismo, assassina pessoas. Quando não deixa as pessoas padecerem por si mesmas. A legislação do Brasil sempre foi orientada por alguma hegemonia cristã e sempre promoveu, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro, no Museu da Polícia Civil, a apreensão dos objetos sagrados de Candomblé e Umbanda, em nome da lei, em nome da ordem, em nome da religiosidade cristã hegemônica. A segunda questão, isso significa que a religião é uma faca de dois gumes. Ela pode assassinar, matar, e às vezes negar a religião é o preço para afirmar uma humanidade mais livre. Eu estou com Darcy Ribeiro, prefiro não ter nenhuma religiosidade e ser plenamente humano, a ter muita religiosidade e ser desumano. Mas, para terminar, aqui em casa, minha esposa, neta de pastor, filha de uma teóloga feminista protestante, foi comigo em 2007 porque eu fui dar uma palestra num terreiro de Umbanda no Meier, incorporou o caboclo dela, sem saber que era. E depois foi num terreiro de Candomblé comigo, em Sepetiba, de uma mãe de santo chamada Mãe Viviane de Oxum, e virou a orixá dela, que é orixá Yansan Oyá. Minha filha gosta do catolicismo, fez primeira comunhão e fez a confirmação dela aos 15 anos. E hoje em dia vai a alguns terreiros, quando alguns pais de santo e mães de santo me chamam para visitar, e ela se sente tão em casa que falou: pai, eu posso ir à igreja e também à Umbanda? Eu falei: filha, o que faz você ser mais Ana Luísa é o que eu quero que você siga. Meu filho não gosta de igreja, não se sente bem em terreiro, mas ama pessoas em situação de rua e só me pergunta sobre essas pessoas porque nós fazemos há alguns anos trabalhos com população em situação de rua. Ele vê algo de sagrado em pessoas que foram profanadas e violadas. A minha pergunta é: da onde vem a unidade? Da homogeneidade da crença? Do narcisismo de tradições religiosas que querem hegemonias culturais? Unidade vem da integração das diferenças e da promoção das singularidades. Eu quero que minha esposa seja candomblecista e umbandista. Eu quero que, se esse forem os caminhos para ela ser Rosana. Eu quero que minha filha seja católica e vá ao terreiro se ela for plenamente Ana Luísa e for plenamente humana. E se o meu filho disser não a tudo isso e se compadecer com quem sofre nas ruas e em outros lugares de quem não tem lugar, eu quero que ele siga esse caminho, porque eu não tenho o direito de monopolizar a verdade, porque não há verdade a não ser no amor e na justiça. Foi o que eu aprendi na minha pequena trajetória de fé, e eu faço de tudo para que eles sejam mais humanos em caminhos diversos do meu. Muito grato, pastor Alexandre. Estamos chegando ao final do nosso diálogo interreligioso. Eu estou satisfeito, mas ao mesmo tempo com aquele gostinho de quero mais, sabe? Vontade de ir até 10 horas da noite conversando com vocês.
para ouvir a serenidade da Milena, a eloquência do pastor Alexandre, a doçura do Rodrigo, a clareza do Felipe, a eloquência também do Padre Paulo, querido, que eu conheço já faz um tempo, né? Enfim, né? A diversidade que vocês trouxeram aqui para esse diálogo tão amistoso, tão bem fundamentado e tão respeitoso. Vocês estão de parabéns. E o que eu posso fazer agora para a gente encerrar é dar 30 segundos, um minutinho para vocês fazerem as considerações finais para a gente encerrar. Eu acho que a coordenação vai até puxar minha orelha, dando mais esse um minuto a vocês, mas se puxar, puxa aqui. O pessoal perdoe. Eu estou triste que está acabando. Foi muito rápido. O que eu faço, gente? Um minutinho para eles concluírem ou encerrou? Pode ser? Então tá bom, um minutinho para cada um, começando lá em cima pelo Felipe. Um minutinho mesmo, tá? Considerações finais, já muito agradecidos por tudo que vocês trouxeram hoje aqui para a gente. Eu agradeço muito a oportunidade, reforço que as religiões são caminhos a Deus, e a fim de que encontremos essa unicidade que a gente falou tanto no início. E por isso que todos somos um, né? Que somos um nesse dia tão especial, nessa juventude, e que possamos refletir nessa mensagem de amor, de transformação e de renovação. O que a gente vem precisando muito é semear o amor. Aqueles que quiserem conhecer um pouco mais do trabalho da Umbanda, ou do trabalho que a gente realiza aqui no Templo Espiritualista Ruanda, basta nos procurar pelas nossas redes sociais, Templo Espiritualista Ruanda. Agradeço a toda a organização do evento, agradeço a todos os que nos assistiram, aos irmãos que debateram, que dialogaram conosco, e deixo aqui meu saravá fraterno a vocês. Até a próxima. Rodrigo, pode seguir na sequência. Meus amigos e meus irmãos queridos, que alegria essa tarde, hein? Eu já não sou mais o mesmo, e espero que cada um de vocês siga o caminho de vocês transformados, né? A cada encontro, a cada encruzilhada desses encontros, possamos nos transformar sempre. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. Vamos fazer vídeo sim. Quero ser amigo íntimo do Alexandre Cabral, que pessoa incrível. Daniel, um grande abraço. A todo o EGEI, obrigado pelo carinho. Sigam as redes sociais do @Forja de Ogum, que é o centro que eu participo, que eu trabalho. É um centro de Petrópolis, então a nossa irmã de Petrópolis também está convidada. Procurem nas redes sociais. Muito obrigado pelo carinho. Saravá Umbanda, axé. Muito obrigado, Rodrigo. Cada ponto da nossa história é um cruzamento, é uma encruzilhada. Impressionante. Sem dúvida. Vamos agora ao Padre Paulo. Tem uma curiosidade do Padre Paulo que talvez vocês não conheçam. O Padre Paulo é vegano, faz um trabalho lindo pelos animais lá na paróquia dele. Busquem lá os canais deles depois. Padre Paulo, você na sequência, amigo. Então, estimados irmãos e irmãs, nós caminhamos para uma sociedade onde a diferença é valorizada. É uma forma, digamos, tridimensional, com muitos lados e formatos diferentes, ao contrário de um cubo, né? Cujos lados são todos quadrados, todos iguais. Um poliedro lhe chama a atenção pela sua complexidade, a sua beleza, a sua própria natureza de poliedro vem do fato de ser definida pela diferença que nós, católicos, e todos os outros, todas as outras crenças, os nossos irmãos e irmãs, reconheçamos o direito dos outros serem diferentes, mesmo quando dialogamos a partir dessa diferença em direção à verdade de que todos pertencemos uns aos outros. E também que todos nós, né, esse ímpeto, esse desejo que nós temos de como seres humanos, nos leva a ter compaixão para com o ser humano. A misericórdia de Deus se estende a todos os seres, como aí está o Rafael, com este lindo cão, este amigo verdadeiro, este amigo fiel. Também criatura de Deus, que recebendo o nosso amor, a nossa compaixão, nosso carinho, nos torna imitadores de Deus. Também por isso, eu coloco aqui a nossa unidade também com todas as criaturas, com todo o universo, com tudo que Deus criou, com todos os nossos irmãos e irmãzinhas, animais também. Paz e bem.
Sejamos um, né? Somos um. Obrigado, Padre. E vamos agora, então, ao Rama, depois a Milena, e acho que os pastores já saíram, né? Tiveram que ir aos compromissos. Vamos lá, Rama. Também faz um trabalho lindo pelos passarinhos lá em Nova Gokula. Nosso irmão Rama. Hare Krishna, primeiramente eu queria agradecer a você, Rafael, toda a turma aí dos bastidores, o Wagner, o Luiz, o Claudemir, tanta gente que eu não conheço, mas até que é por causa delas que essa organização aí desse evento está acontecendo. E após os agradecimentos, eu quero só deixar assim um mantra, tá? Da paz, tá? A tradução do mantra da paz, da fórmula da paz para todos vocês é o reconhecimento de que existe um Deus supremo, criador de tudo. Não precisamos denominá-lo aqui agora. Existe apenas um Deus, criou, e sendo o criador, ele é o proprietário de tudo. Os homens materialistas, né, pensam que podem controlar e possuir, mas existe apenas um controlador supremo, que é Deus. E é o proprietário de tudo, de todos os planetas e deuses que possam existir. E, por fim, reconhecendo isso, né, nós entendemos também que esse Deus Supremo é o nosso maior amigo. Ele está dentro do nosso coração e é o amigo supremo de todos. E, por fim, ao reconhecer esses 3 pontos, um Deus Supremo, que é o controlador, criador, e o proprietário de tudo, por fim, ele é o amigo de todos, e assim alcançamos a paz, a verdadeira paz interior. Esse é meu desejo para todos vocês, todos os senhores e senhoras presentes. Tá bom? Hare Krishna. Hare Krishna. Milena, encerrando aqui o nosso diálogo, por favor, suas considerações finais. Gratidão, Rafael, gratidão a todos os amigos que estiveram conosco, gratidão pelo convite, todos os organizadores, os demais irmãos das religiões que estiveram conosco, uma alegria muito grande. Que o nosso lema seja não precisarmos mais falar de diferenças, porque em realidade nós somos iguais. A diferença surge, a palavra diferença surge na igualdade que todos temos, na liberdade de escolhermos o caminho que nos conduzirá a Deus. Então, se buscarmos esse caminho, estaremos verdadeiramente integrados, sendo um. Um no sentido de que somos irmãos, criados pela mesma inteligência, buscando a integração com essa inteligência. Então, vejam que paradoxo. O nosso destino é procurarmos não falar mais em diferenças, mas somente no amor e na fraternidade. Então, gratidão a todos os amigos que estiveram conosco. Gratidão, Rafael, gratidão a Jesus por essa oportunidade no dia de hoje. Com essas palavras, agradeço também a todas as religiões aqui representadas por esses irmãos e irmãs tão queridos. Agradeço muito a organização do evento por aturarem esse mediador aqui. E os demais, Luiz Maurício, o Wagner, né, o Cláudio Omar, que estão aqui nos bastidores mediando comigo, e a todos vocês que mandaram muitas perguntas. E a coordenação vai mandar para os participantes aqui hoje as perguntas para ver se eles podem responder por escrito ou através de vídeo, da forma que for melhor. Tá bom? Gratidão, desculpem qualquer coisa. Sigamos aí para a próxima etapa do Egito.